Você já contratou alguém e se arrependeu imediatamente? Essa pessoa não entregou, desmotivou o time e você se arrependeu imediatamente? E você acabou gastando tempo, dinheiro e energia para tentar consertar o seu erro. Se você não quer que isso destrua a sua empresa, você precisa ver o que vem a seguir. Olá, visionários! Seja muito bem-vindo aqui no Visão de Mulher. Eu sou Francine Lira, empresária, CFO das nossas empresas e mãe do Átila e da Mariana. Hoje a gente está trazendo aqui um ponto bem interessante, que é um ponto bem polêmico e que a gente erra a todo momento sendo dono de empresa. Hoje a gente está trazendo aqui o tema de contratar errado pode custar a sua empresa. A contratação é algo que é muito importante e que muitas das vezes a gente não dá a devida atenção. A gente tem a necessidade e quer que essa necessidade seja suprida, independente de qualquer coisa. Então a gente contrata errado, contrata rápido. Então tem uma série de coisas que acontecem no ato de uma contratação que pode custar a nossa empresa, o nosso tempo, a nossa equipe, a nossa energia. Então, assim, uma contratação errada pode gerar um prejuízo grande. Como a gente sempre faz aqui no Visão de Mulher, eu gosto muito de trazer pautas para vocês. E a gente separou aqui algumas pautas para desenvolver. A primeira dela é contratar rápido por necessidade imediata. Isso a grande maioria faz. Você tem uma necessidade, sua empresa, de repente, aumentou de tamanho, seu faturamento aumentou e você precisa resolver o problema. Primeiro, isso é falta de planejamento, ok? Ah, Francine, mas a minha estrutura aumentou. Quando a sua estrutura já começa a aumentar, você já tem que ter um planejamento de equipe, quanto a equipe precisa. Então, se você pega um grande negócio, você já tem que saber quantos funcionários você vai precisar. E eu vejo que muitos empresários, eles erram pelo fato de pegar o negócio, fazer acontecer e depois ter que estar construindo a sua equipe. E aí vem um grande erro. Por quê? Você está com um problema na mão e você precisa resolver. Como que você vai resolver? Contratar de imediato. E aí, na contratação de imediato, você pula várias etapas, porque você tem uma necessidade, precisa ser suprida, e você vai contratar simplesmente quem você olhou ali o currículo, você acha que está mais ali dentro do que esperado e acaba contratando. Só que você pula algumas etapas. E aí vem o problema. A gente até pontuou aqui, ó, muitas das vezes a pressa de preencher uma vaga leva a escolhas ruins. Sim, contratar sem avaliar alinhamento de valores ou competência é um erro. E muito caro, esse erro que você paga muito caro. Por quê? Você contrata, você vai lá, você faz uma análise, você já está com pressa, você já está no desespero, você precisa resolver esse problema, então você precisa colocar qualquer pessoa. E aí você acaba fazendo a escolha errada sim, porque não teve um planejamento antes. Qual é a maneira mais correta? E você tem um planejamento. Se a minha empresa está expandindo, eu já tenho que ter um planejamento de quantos funcionários eu vou precisar, quais setores eu vou elaborar, Isso é um planejamento básico da sua empresa. Muitas empresas não fazem isso. Eu já fiz, já comecei fazendo isso, né? Eu já falei em outros vídeos aqui que a nossa empresa ela cresceu como Frankenstein. Eu tinha uma funcionária no administrativo que fazia tudo. Compra, cotação, tirava nota fiscal. Só que assim, a minha empresa foi crescendo. E conforme o crescimento da minha empresa, eu me senti na obrigação de criar setores e criar processos. Só que eu poderia ter resolvido isso antes se quando eu comecei eu já tivesse esses cargos, já tivesse esses setores. Ah, mas a minha empresa é pequena, eu não tenho como contratar. Não estou falando que você tem que ter uma equipe grande ou faturamento baixo, não. Mas a gente tem que ter um planejamento. Então, assim, se eu tenho a minha empresa, eu já tenho que criar o manual da minha empresa.
Entendeu? Eu já tenho que colocar ali a visão, o valor da minha empresa. Isso tem que estar claro. Quais são os setores que eu tenho? Então, eu posso não ter um funcionário para cada setor, mas eu sei que eu tenho um fiscal, eu sei que eu tenho um financeiro, eu sei que eu tenho compras, eu sei que eu tenho um RH, eu sei que eu tenho. Então, assim, se você é de serviço, se você. Então, assim, você já ter clareza dos setores que a sua empresa possa atingir. Ah, eu ainda não tenho faturamento, eu não tenho motivo para ter todas essas funções. Eu vou ter um funcionário que vai ser híbrido, ele vai atuar em todas. Ok. Mas você já terá clareza do que cada pessoa, ou quais são as características, o que eu preciso, se eu for contratar um financeiro, o que esse financeiro tem que ter? Ah, tem que ter isso, isso, isso. Se eu for contratar um comercial, o que o comercial tem que ter? É isso, isso, isso. Então, você já ter a clareza e ter isso escrito, ter um manual na sua empresa. Você já tem que ter, independente do tamanho que você é. Você pode ser pequeno, médio, grande, você tem que ter isso. Porque conforme você for crescendo, você já tem aquilo estruturado. Então eu sei qual é o funcionário que eu vou precisar. Eu não vou chegar e vou contratar, vou botar qualquer pessoa, eu não sei o que eu vou fazer, não sei, se vira aí. E aí é um erro que a gente comete. A gente contrata querendo apagar um incêndio e eu aumento, eu crio um incêndio maior ainda. Então temos que ter planejamento. Temos que entender. É a mesma coisa, eu vou pegar um projeto grande. Tá, esse projeto grande, a sua equipe vai dar atração? Ah, não, para isso eu tenho que ter tantos funcionários, mas não quero saber. Eu vou botar isso daqui de início. Então você está assumindo risco. E você sabe que na frente você vai precisar contratar alguém. Então não caia nesse problema de você fazer a contratação rápida por necessidade imediata. Porque você vai acabar escolhendo a pessoa errada. Isso é fato, tá? No final do vídeo eu vou contar o meu depoimento para vocês. Ignorar a cultura da empresa. Quando eu falei de você ter um manual, de você ter os documentos, a visão, o valor, sabe, claro da sua empresa, é exatamente isso aqui. A sua empresa tem que ter uma cultura. E qual é a cultura da sua empresa? O que não é negociável na sua empresa? Isso você tem que ter escrito, tem que ter um documento. Você já tem que ter ali. Hoje eu pago uma assessoria, a pessoa está com a gente, já vai fazer 6 meses, para você ver o tempo que leva. Já vai fazer 6 meses e ele ainda não concluiu. Por quê? Não basta você ter na sua cabeça, você tem que ter documentado. Para todos os funcionários que você venha contratar, você entregar ali, ó, e tá aqui, ó. É isso daqui, ó. Essa é a minha empresa. Isso aqui não é negociável. Essa aqui é a minha cultura. Se você for trabalhar aqui, é isso que eu preciso. E além dos cargos, você ter ali o que o fiscal faz, o que o financeiro faz, o que o comercial faz. Você vai ter, quando você contrata alguém, você já tem aquilo ali. Esse planejamento você tem que ter independente do tamanho da sua empresa, independente do porte que você tem da sua empresa. Você tem que ter isso. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar, então faça você. Faça do seu jeito, faça, mas tenha que ter. Isso tem que ter, porque a cultura da empresa ela não é negociável. E quem for trabalhar com você tem que entender a cultura da sua empresa e tem que respeitar essa cultura. Então isso daí é um problema que você já elimina. Que se você vai contratar alguém, você mostra ali, ó, a cultura da minha empresa é essa. Se a pessoa não estiver de acordo com a sua cultura, ela não vai ficar. Você já elimina. Já elimina um passo de uma contratação errada. Então, não ignore a cultura da sua empresa e crie processos. Não deixe de criar. Isso é um erro que muitos cometem. Ah, mas eu só comecei. Só começou, mas crie processos. Não deixe de começar por isso, tá? Não entenda, porque pode falar, ah, mas a Francine falou que para eu começar... Não, não deixe de começar por isso. Mas não também negligencie, porque isso é uma parte tão importante quanto trazer dinheiro para dentro da sua empresa, porque são os funcionários que vão te ajudar nisso, tanto na administração, na execução, são eles. Então, se eles não tiverem a visão clara qual é a cultura da empresa, não adianta você mais tarde cobrar. Porque se você mesmo não tem a clareza da cultura da sua empresa, como você vai cobrar que alguém tenha? Então, não ignore a cultura da sua empresa. Isso daqui faz muita diferença. Subestimar o impacto financeiro e emocional. Gente, não tem como subestimar. Numa contratação errada, tem um impacto grande. Impacto financeiro pode não ser, eu não fui roubada, não, mas você perdeu o seu tempo, investiu dinheiro numa pessoa errada. Isso é o impacto financeiro.
É um impacto emocional, é um impacto. Porque quando você faz uma contratação errada de uma pessoa que não está de acordo com a cultura da sua empresa, os valores da sua empresa, se você contratou e por imediatismo, ela vai atrapalhar. Ela pode até contaminar os funcionários que hoje você tem na sua empresa. Ela pode contaminar os seus fornecedores, os seus clientes. Ela pode atrapalhar total na sua empresa. Não tenha dúvida disso. Então, uma contratação errada, ela abala financeiramente e emocional, porque você tem um tempo, você tá ali, dedicou os seus outros funcionários. Imagine, você pega uma pessoa que contamina um ambiente. Então, assim, a contratação tem que ser algo, tem que ser trabalhado, você tem que analisar muito bem, você tem que ver currículo, ver histórico, é algo que você não pode negligenciar. Porque uma contratação errada, ela vai te dar um impacto tanto financeiro quanto emocional. Então, até botar aqui, ó, cada contratação errada custa dinheiro, direto ou indiretamente. Treinamento, tempo, pedidos, impactos na equipe. Então, assim, foi o que eu falei. É um impacto financeiro, porque você contratou, quanto tempo essa pessoa vai ficar, se você tiver que mandar embora, aí você vai ter que indenizar. Então, assim, é um impacto financeiro. E fora o emocional, que vai te dar raiva, você vai ficar chateado, às vezes você investiu tempo, você investiu ali, botou em treinamento, e aí não deu certo. Mas por quê? Quando você não faz a contratação certa, os impactos vêm. O outro ponto é, contratar certo exige método. E aí eu vou dar o meu depoimento para vocês. Eu sempre fui uma pessoa muito acumuladora, né? Eu tenho sérios problemas com pessoas. Eu me importo muito. E quando eu tenho alguma pessoa que trabalha comigo, eu quero muito que essa pessoa seja de alto rendimento. Então, além disso, como eu sou CFO das empresas, para eu confiar em alguém era muito complicado. E conforme as nossas empresas foram crescendo, eu precisava sim de pessoas para me ajudar. E aí eu caí na besteira de não contratar um especialista para me ajudar nisso. Eu fui lá, botei a vaga em um site e vieram vários currículos. Eu parei para analisar e aí você imagina, eu tendo que controlar, fazendo a gestão total do meu negócio, controlando as pessoas, controlando compras, dando todo o suporte, fechando o relatório, e eu ainda fui analisar uma série de currículos e separei. E no fim contratei uma pessoa, fiz uma contratação extremamente errada. O currículo era maravilhoso, maravilhoso. Você olhava o currículo e você falava, pronto, achei a pessoa. Só que no dia a dia, esquece, não era nada que estava ali no papel. E aí eu contratei, eu perdi tempo, porque nesse caso eu perdi tempo, analisando os currículos, fazendo entrevista, negociando. Depois que contratou, eu gastei o meu tempo de estar ali com a pessoa do meu lado, eu tentando passar as coisas. Então, assim, nessa brincadeira aí, foram quase 6 meses de tempo jogado fora. A contratação não foi pelo método correto, eu não contratei especialistas, eu não fiz uma análise correta, contratei por imediatismo, porque eu precisava sanar um problema e eu arrumei outro. Então, por que eu quis dar esse depoimento aqui no contratar certo exige método? E exige. Eu vi que assim, eu já não tinha muita paciência para fazer isso, mas eu precisava e me vi fazendo aquilo. E quando você não tem a manha de fazer isso, você vai no que você acha que é certo e não é. E aí eu me vi nesta situação e falei assim, não, agora eu vou contratar uma empresa especialista nisso para fazer a seleção. Até porque o cargo que eu preciso é um cargo que exige uma análise maior. E aí eu contratei uma empresa, uma psicóloga, para fazer análise. E aí ela veio comigo, ela sentou comigo, ela fez 1 a 2 reuniões, ela entendeu, tirou da minha mente o que eu precisava
em uma funcionária e através disso ela começou a fazer as seleções. E aí ela achou a pessoa certa para mim. Achou a pessoa que trabalha comigo hoje. Graças a Deus a gente está se dando super bem. Foi uma aquisição, assim, foi a contratação que eu adorei e estou adorando. É uma pessoa competente. Então, assim, fez total diferença quando eu fui da maneira correta. Exige contratar, certo? Exige um método. Não é, eu olhei, eu vi. Então, assim, analise o seu cenário. Analise o cargo que você precisa, o que essa pessoa precisa. E aí, eu também não tinha determinados conhecimentos. Eu passando para ela que ela é especialista em contratação, eu falei, fulana, é isso, isso e isso. O salário que eu quero tá dentro? Ah, não, está dentro. Qual é o perfil? Você vai contratar um perfil assim, assim, assado. Pelo salário que você quer, o perfil é tal. Se você quiser alguém mais assim, você tem que dar um salário de tal, tal, tal. Então, ela também me ensinou o que era. Que às vezes a gente quer também uma coisa muito boa pagando um pouco. Gente, esquece. Esquece. O valor do salário vai de acordo com a competência e com o acordo de experiência, o que cada um vai entregar. Então, não ache que você vai contratar um gerente, uma pessoa maravilhosa, pagando um valor baixo. Então, também entenda o que você está cobrando com o que você está pagando. Então, ter funcionários bons exige um investimento alto. Investimento alto de salário, de treinamento, de performance, tudo. Então, assim, entenda o método correto. Porque se você não entender, faz total diferença. Eu já passei por isso e eu senti na carne o que é passar por isso. E eu depois ficava, meu Deus, por que eu relutei tanto tempo para ir e contratar e ver a pessoa que é especialista nisso? Porque eu não sou. Eu, com todas as minhas tarefas, ainda quis analisar vários currículos para contratar. Qual é a probabilidade disso dar errado? Inúmeros. Inúmeros. Tá? Outra coisa que eu também queria falar com vocês sobre contratação não contrate simplesmente porque você acha que a pessoa é de 100% confiança, mas não tem experiência, é melhor ficar com ela porque ela é de confiança, mas não tem nenhuma experiência. Então, muito cuidado com isso. Você está botando para trabalhar, atuar dentro da sua empresa. Então, pessoas que você conhece, quero dar uma oportunidade, tenha muito cuidado com isso. Porque a responsabilidade que você tem perante isso é muito maior. Então, porque fulano de tal é de confiança, isso e aquilo, aí você contrata, um exemplo, para ser um financeiro, só que não tem responsabilidade nenhuma, não tem nem só responsabilidade, não tem experiência nenhuma. Qual é a probabilidade da pessoa te dar um problema? Inúmera, ela pode ser extrema confiança, ela não vai te roubar. Mas ela vai executar o serviço certo? Então tenha cuidado com isso. Porque eu vejo que muitas pessoas, ainda mais no cargo de financeiro, colocam pessoas que por confiança e não por competência. E não pelo currículo, não pelas coisas que fazem. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu vou botar ele como gerente porque ele é de confiança. Mas esse gerente não faz acontecer, então ele atrapalha a minha empresa. Atrapalha o rendimento da minha empresa. Então, vamos ter cuidado com isso. A gente tem que ter pessoas de confiança, sim, para trabalhar conosco. Mas, além da confiança, analise o perfil dela e aonde ela se enquadra. Quer contratar esse parente, essa pessoa que é de confiança sua? Pode contratar. Mas analise aonde que eles vão se enquadrar. Porque não adianta nada você contratar a pessoa, é muito minha amiga, é muito isso, é muito de confiança, vou botar num cargo tal, e ela não vai executar. E ela vai atrapalhar a sua empresa. Então, a pessoa no cargo certo, ela vai edificar, mas a pessoa no cargo errado, ela vai destruir um processo. Então, tenha muito cuidado. E o líder, você que é gestor, você que é empresário, empreendedor, o líder, ele tem que ter essa clareza. Além de você ter a percepção da contratação, é a percepção dos seus funcionários, em qual setor cada um tem que ter. Tem que estar. Porque se você inverte ali, bota... Eu já dei depoimentos aqui em outro vídeo que eu fiz, que eu tinha uma funcionária, eu botei ela para desempenhar uma função e eu entendi porque ela não estava. A mulher era muito boa em uma coisa, eu acabei botando ela em outra, eu estava enterrando um talento.
Aí o que gera isso? Ela estava desmotivada, ela achava que ela não era boa. Quando eu sentei, conversei, mudei ela de setor, ela desenvolveu coisas que estavam paradas na minha empresa há 3, 4 anos. Ela conseguiu botar em prática. Até hoje, eu atuo em coisas que ela iniciou. Então, você como líder, você tem que ter esse olhar diferenciado. Se a pessoa está no cargo certo, se ela está desenvolvendo a função certa, porque a contratação não é só isso, não. Às vezes você pode contratar uma pessoa por causa de você estar precisando resolver seu problema, infelizmente você coloca ela numa função errada, mas você pode descobrir que ela é muito boa em outra função. Então, além da contratação, comece a analisar seus funcionários, porque às vezes você reclama muito de um funcionário, mas será que ele está na função correta? Será que se você não analisar, tiver essa percepção de olhar e ver, botar no lugar certo, se não vai render? Então, assim, além de contratar, faça a gestão do seu negócio correto em relação a pessoas, em relação a funcionários. Tem esse olhar, tem essa análise, mas você só consegue analisar isso quando você tem a visão clara do seu negócio. Então, hoje a gente trouxe esse ponto aqui sobre contratação, mas eu levo esse gancho também para você analisar quem são os seus funcionários na hora de você dar uma promoção, na hora de você querer pôr em outro cargo. Eu vou tirar fulano de tal, muito legalzinho, eu vou tirar ele da produção, vou botar ele como líder. Será que ele vai desenvolver bem o papel de líder? Então, vamos ter cuidado com isso. Promoção, você subir de cargo é por merecimento. E não porque ele é uma pessoa boa, por bom comportamento, não, é por merecimento. Se a pessoa produziu, se a pessoa gerou caixa para dentro da sua empresa, aí sim você começa a ver. Se ele fez a diferença, aí sim você começa a analisar. Então, além da contratação, também analise quem hoje está na sua empresa. Você está fazendo essa gestão? Você já parou e você já olhou e já viu qual é o seu quadro de funcionário? Quem é que está aqui, quem é que está ali, quem é que não está rendendo? Será que essa pessoa não está rendendo é alguma coisa? Ou será que você tem dentro da sua empresa alguma vaga que você possa remanejá-la? Então comece a ter essa visão clara do seu negócio, que eu tenho certeza que essas pessoas vão fazer a diferença. Então, além de contratar errado, não promova errado. Não promova errado. Então, assim, a minha dica que eu posso dar aqui para vocês, como a gente sempre conclui aqui, né? O que você pode fazer a partir de hoje? Planeje a sua empresa. Se a sua empresa não tem a cultura, a visão e os valores da sua empresa ali, claro para todos os seus funcionários, elabore isso. Faça um manual, faça algo que não só os seus funcionários que estão hoje conseguem atuar, não. Qualquer funcionário que hoje entre na sua empresa tem ali a função de cada cargo, especificando o que cada um vai fazer, que eles vão poder olhar e tá claro. Então já separe, independente do tamanho da sua empresa, separe os setores, separe o que precise. Se você for pegar um projeto, uma obra, qualquer coisa que você vai fazer além do seu planejamento, planeje também as pessoas. Então não pense só na produção, só que você vai pegar algo, vai crescer e quem vai executar? Então já comece a planejar para você não cair nesse erro de você ter que contratar muito rápido e acaba contratando errado, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa dica aqui do Visão de Mulher, mais essa visão que a gente está trazendo para vocês desse mundo empresarial, sobre contratação, sobre gestão. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Curta, comente, compartilhe o máximo que você puder, porque eu tenho certeza que tem muitos empresários, muitos empreendedores aí que precisam ouvir essas dicas, que possam estar passando por esse problema. Então, tá aí algumas dicas sobre contratação de pessoas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fique aqui, curta, comente, compartilha. Se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa a notificação, porque aqui no Visão de Mulher a gente toda semana tem conteúdos novos, conteúdos aí para edificar cada vez mais a sua vida, tá? Então não fique de fora dos conteúdos daqui da gente. Então, fiquem com Deus e até o próximo episódio.